Você, brasileiro, precisa saber desta notícia. Traz à luz aqui a mega operação da Polícia Federal sobre os grandes esquemas de emendas parlamentares e também situações envolvendo Flávio Dino que você precisa saber. Ou seja, nós que lutamos para combater a corrupção no Brasil, não podemos ficar de mãos atadas vendo a banda passar, os esquemões acontecendo e nada ser feito. Ou seja, o que apura a Polícia Federal de fato vai te surpreender. E é a notícia que você precisa ficar até o finalzinho para você saber todos os detalhes. Porque aqui, com credibilidade, a nossa intenção é uma só: atualizar vocês com as principais notícias direto de Brasília. O brasileiro já está cansado de tanta articulação, de tanta movimentação que na realidade não prova nada, mas tenta incriminar o ex-presidente da República, Bolsonaro, que nós ficamos assim espantados. E a realidade, ela precisa vir à tona porque o Brasil, ele precisa sair desse mesmismo. O Brasil precisa sair desse buraco que a esquerda o colocou, que não cabe com as nossas ideias, nossas ideologias. Então nós apoiamos na realidade uma investigação da Polícia Federal para aprofundar o que de fato envolve o Flávio Dino. Ou o camarada está de um lado ou o camarada está de outro lado. E as fontes desta informação aqui, que vão correr na tela aí a todo momento, para que não haja dúvidas da veracidade dos fatos, vai provar para vocês. Nós temos que lutar para trazer a direita conservadora ao poder e o conservadorismo voltar com todas as forças, porque daí sim nós vamos de fato mostrar que a nossa luta aqui, ela é em prol de um Brasil melhor para todos, e tenho certeza que você apoia essa causa. Meus queridos, escute só aqui com muita atenção, e eu gostaria que enquanto você fosse ouvindo a notícia destrinchada, você fosse fazendo aí o seu comentário, participando, interagindo. Escolha aí um grupo que você faz parte, compartilhe a nossa notícia. Olha só o que tem a Polícia Federal a revelar a todos nós. É absolutamente intolerável que toda uma nação seja mantida em cárcere privado por distorções deliberadas, por manipulações silenciosas e por narrativas cujo único propósito é encobrir crimes e favorecer interesses escusos. O caso de Flávio Dino ilustra, de forma escandalosa, como a impunidade floresce quando aqueles que deveriam ser guardiões da moralidade convertem o poder público em instrumento de enriquecimento ilícito. Durante o período que compreende o início do governo de Roseanna Sarney até a saída de Flávio Dino do Palácio dos Leões, um atrofiado esquema de corrupção se desenrolou à vista de todos nos hospitais e postos de saúde do estado do Maranhão. As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União revelaram que bilhões de reais destinados ao atendimento de famílias carentes foram desviados para contas ocultas, sacados em espécie em agências bancárias de fachada e empregados para aumentar o patrimônio de uma seleta quadrilha de beneficiários. O Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania transformou-se, nos seus bastidores, em uma máquina de fraude. Em vez de garantir leitos hospitalares, remédios e atendimentos de urgência, o Instituto passou a escoar verbas como uma torneira de dinheiro, abastecendo bolsos sujos de quem se intitulava defensor do povo. E enquanto os cofres públicos sangravam, as comunidades mais vulneráveis padeciam sem leitos, sem medicamentos, sem diagnóstico. Mesmo diante de imagens e documentos irrefutáveis, filmagens em vídeo de criminosos transportando malotes volumosos, relatórios contábeis que apontam transferências milionárias a empresas fantasmas, adesões de notas fiscais forjadas, o então governador transcendia o escrutínio da justiça. Nenhuma medida alcançava o seu nome. Ele, que assumiu o cargo máximo do Estado, como se fosse o primeiro a lutar pelos direitos dos cidadãos, mantinha-se inexplicavelmente intocável. A imprensa, covarde ou conivente, tentou minimizar a gravidade dos fatos,
Reportagens tardias limitaram-se a argumentar que o escândalo teria ocorrido em administrações anteriores e que a continuidade dos desvios teria acontecido por falhas na transição de governo. Que falácia! Não basta dizer que o problema começou antes para que o responsável pela governança renuncie à sua obrigação de zelar pelos recursos públicos. O governador era, sim, a autoridade suprema do Poder Executivo Estadual. O destino de cada real investido em saúde dependia, em última instância, de sua assinatura, de seu aval político. Ele tinha o dever sagrado de destinar cada centavo para salvar vidas, e não para inflar contas privadas. As apurações da Polícia Federal detalharam saques exorbitantes efetuados por operadores do Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania. Empresários laranjas, servidores públicos coniventes e até familiares de agentes públicos foram alvo de denúncia formal. Alguns chegaram a ser presos temporariamente. Contudo, a parte mais alta do esquema jamais figurou entre os indiciados. O nome de Flávio Dino sumiu das peças processuais, como se nunca tivesse existido participação ou conivência. Por que razão a Justiça não encontrou provas suficientes para vinculá-lo aos ilícitos? A resposta é cristalina. O sistema judiciário foi sufocado por interesses políticos. O que era para ser uma investigação imparcial converteu-se em uma cortina de fumaça, desmontada por uma engenharia jurídico-política, cujo propósito era livrar o protagonista do maior escândalo de corrupção na história recente do Maranhão. Surpreendentemente, ao final do processo leniente, o ex-governador foi agraciado com a pasta da Justiça no governo federal. Esta nomeação, longe de ser um prêmio pelo histórico de serviços prestados ao país, soa como uma afronta aos princípios básicos de moralidade e decência pública. É incontestável que, ao assumir o Ministério da Justiça, ele passou a ter autoridade direta sobre a Polícia Federal, a mesma corporação que outrora investigou seu suposto envolvimento. O Brasil vive sob o tacão de uma verdade censurada. Enquanto isso, figuras que praticam desvios milionários são promovidas a cargos de comando, e aqueles que deveriam denunciar as irregularidades têm suas vozes caladas, seja pela intimidação, seja pela cumplicidade silenciosa. Vocês acabaram de ouvir. A nossa ideia ela é uma só: mostrar para vocês que a verdade precisa ser exposta, mostrar para vocês que, na realidade, quando tentam afundar o Brasil, nós, os brasileiros, estamos de olho. Nós não vamos permitir que o Brasil retroceda mais uma vez. Envolvendo sobre a anistia do 8 de janeiro, é aquele imbróglio todo que nós já estamos acostumados a saber há muito tempo. Por que as imagens das câmeras do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, desapareceram? É isso que o Brasil quer saber. É isso que os brasileiros estão até hoje cobrando de nós. Fábio, por que as imagens não apareceram até hoje? Eu explico para vocês, porque não tem interesse de resolver ou arrolar quem está por trás dessas articulações. Essa é a grande realidade. É isso que nós temos que nos atentar perante os fatos, porque daí sim nós vamos conseguir libertar o Brasil dessa turma que na realidade não quer que o Brasil cresça. Eles lutam por seus ideais, suas ideologias, seus propósitos que fogem na realidade das nossas ideias, que fogem na realidade daquilo que nós lutamos há muito tempo. É por isso que eu digo mesmo, o capitão Bolsonaro ele precisa voltar o mais rápido possível, porque a volta do Bolsonaro será, na realidade, o pontapé para resgatarmos o Brasil e trazê-lo de volta. É isso que nós temos que nos atentar e é isso que o povo brasileiro, na realidade, está cobrando e pretende fazer. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fábio Alvarenga, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui de volta, trazendo com credibilidade notícias atualizadas no canal, direto no assunto. Até mais!